Boa tarde, professor. Meu nome é Douglas e eu vou representar o meu grupo nessa apresentação final do trabalho de MLP. O meu grupo é composto por mim, Douglas e o Henrique Conte, e vamos falar sobre a linguagem Swift. Bom, dando uma introdução sobre o que a linguagem Swift é, quando ela apareceu e para que de fato ela surgiu. Bom, a linguagem Swift foi criada em 2014 pela Apple e apresentada para o mundo em 2014 na Conferência Mundial de Desenvolvedores oferecida pela Apple. A linguagem ela é utilizada para desenvolver aplicativos mobile compatíveis com sistemas operacionais iOS, macOS, watchOS, tvOS, entre outros. E ela foi criada para substituir a linguagem anteriormente utilizada para desenvolver aplicativos mobile para as plataformas iOS, que é Objective-C. Bom, Objective-C era um layer por cima da linguagem C, ou seja, todos os comandos em C funcionavam. Porém, ela era uma linguagem que não era muito performática e nem muito eficiente. Por isso, o Swift chegou para tentar mudar essa história. A Conferência Mundial de Desenvolvedores que eu comentei anteriormente, ela é uma conferência que acontece anualmente, onde a Apple introduz novas tecnologias que foram desenvolvidas durante o ano. Bom, falando uma visão geral agora sobre a linguagem. A linguagem Swift ela é uma linguagem orientada a protocolos, diferentes de outras linguagens atualmente que são orientadas a objetos, porque em vez de focarmos nos objetos, nós focamos no objetivo a ser cumprido, nos comportamentos, habilidades e funcionalidades do programa. A gente vai voltar depois um pouco nesse tópico de orientação a protocolos para exemplificar melhor o que significa isso. Mas, seguindo os outros tópicos, podemos falar sobre segurança. Swift é uma linguagem type-safe, ou seja, os valores manipulados dentro do código possuem tipos bem definidos e dessa forma a gente previne alguns erros de desenvolvimento. Por exemplo, se eu tenho uma variável do tipo string, eu não posso atribuir a ela uma outra variável do tipo inteiro. Além disso, Swift é uma linguagem muito expressiva, muito legível, ou seja, a gente consegue aprender ela e entender ela muito rápido, e ela é de alta performance comparada com outras linguagens que têm sua base em C. Bom, agora eu vou falar sobre alguns tópicos que são super relevantes e característicos da linguagem Swift e que vale a pena a gente adentrar um pouquinho e discorrer sobre eles. Bom, vamos iniciar falando um pouco sobre a orientação a protocolos, que a gente tinha comentado anteriormente. Bom, na orientação a protocolos, a gente pode definir protocolos, que são um tipo de implementação abstrata, que vão definir alguma série de comportamentos e atributos para uma classe específica. Os protocolos eles acabam agindo como uma especialização de dados e serve para a gente nos ajudar a lidar com alguns dados de uma forma um pouco mais abstrata. Bom, para ficar mais claro, eu desenvolvi aqui um exemplo, já desenvolvi previamente no código, para mostrar para vocês e para a gente conseguir entender de uma forma um pouco mais expressiva. Bom, hands-on, vamos abrir a nossa ideia de desenvolvimento e praticar um pouco de orientação a protocolos. Aqui estamos na nossa ideia de desenvolvimento e a ideia é praticar orientação a protocolos criando um jogo muito simples, a estrutura inicial dele pelo menos. O jogo a gente se baseou no Flappy Bird, que é basicamente um jogo onde a gente clica na tela e um passarinho voa. Para a gente começar a definir os componentes desse jogo, a gente pode começar a pensar no que faz parte desse jogo, quais vão ser os nossos personagens e quais vão ser os nossos motores do jogo. Bom, a gente tem um personagem que é o pássaro, e esse pássaro pode voar ou não, certo? Ok, nem todo pássaro voa, então a gente pode dividir essa implementação em dois, tem pássaros que voam e pássaros que não voam. Bom, a gente criou um protocolo que se chama Bird, que todas as classes que conformarem com esse protocolo, elas serão pássaros que vão ter um nome, ok? Bom, a gente criou um outro protocolo que se chama Flyable, que significa que todas as classes que conformarem com esse protocolo, elas vão ter que ter todos esses atributos de um pássaro que voa, ou seja, velocidade, altitude, velocidade de voo, altitude e a função de voar de fato, que a gente vai poder utilizar para fazer alguma coisa. Bom, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem o nosso Flappy Bird, que é o nosso pássaro principal, o pássaro inicial, que ele é um pássaro que voa. Ou seja, a gente tem a classe Flappy Bird que conformou com os protocolos Bird e Flyable, ou seja, ele é um pássaro que voa.
e a gente tem o nome, a airspeed velocity, que é a velocidade de voo, e a gente vai ter a altitude também. A gente inicializa esses atributos inicialmente e a gente implementa essa função fly, que era um requisito do protocolo Flyable. Quando ele for voar, ele tem que fazer alguma coisa. Eu inicialmente aqui, para simplificar as coisas, eu coloquei que quando ele voar, a altitude vai aumentar em 1 ponto. E ele vai printar que ele está voando, certo? Na nossa implementação, a gente tem um outro pássaro que se chama Golden Bird, que ele é um pássaro muito pesado porque ele é feito de ouro maciço, ou seja, ele não vai voar. Ele é um pássaro, mas ele não vai voar. Então ele só está conformando com o protocolo Bird, que tem um nome, certo? Beleza. Bom, aqui em cima eu acabei não mostrando a implementação, mas eu tenho uma ferramenta do jogo que é uma session, ou seja, cada partida vai ser uma session e cada partida vai ter um pássaro relacionado a ela. E cada partida também vai controlar os taps do usuário, ou seja, quando o usuário der um tap, eu quero que o pássaro voa. Como vocês podem ver aqui na implementação, cada partida tem um pássaro, e quando eu der um tap, caso o pássaro for do tipo flyable, ou seja, caso ele conforme com esse protocolo, eu quero que ele voe. Caso ele não conforme com esse protocolo, que é o caso do Golden Bird, que ele é muito pesado e ele não vai voar, eu simplesmente não vou fazer nada no momento inicial, quando eu clicar na tela. Beleza? Bom, vamos inicializar os nossos componentes do jogo e jogar alguma partida, uma partida simples. Eu tenho meu Flappy Bird, que ele é do tipo Flappy Bird, que ele é um pássaro que voa e ele tem uma velocidade inicial e uma altitude inicial. Bom, a gente tem um Golden Bird também. O Golden Bird ele é um pássaro que não voa, ou seja, eu só preciso definir para ele um nome. Eu vou inicializar 2 game sessions diferentes, ou seja, 2 partidas diferentes, uma com Flappy Bird e uma com Golden Bird. E eu vou dar 3 user taps no Flappy Bird e 3 user taps no Golden Bird. Como a user tap ela é utilizada para o pássaro voar, como o Golden Bird não é um pássaro que voa, não vai acontecer nada, porque ele não conforma com o protocolo de voo. Porém, o Flappy Bird ele conforma com o protocolo de voo e, consequentemente, ele vai voar. E a gente vai conseguir ver isso aqui no console, porque eu coloquei para printar toda vez que um pássaro voar. A altitude aumenta e a gente printa o nome do pássaro e qual pássaro está voando. A gente vai rodar esse código aqui. E a gente consegue ver no console que apenas o Game Session do Flappy Bird tem saídas no console, porque ele é o único que voa. E voa 3 vezes porque eu dei 3 taps. O Golden Bird, ele não voa nenhuma vez, porque ele não é um pássaro que voa, então eu simplesmente ignoro esses taps, porque esses taps só servem para fazer o pássaro voar. Beleza? Certo. Agora a gente vai falar um pouco sobre delegation. Como o próprio nome diz, delegation é o ato de delegar uma tarefa a alguma coisa, certo? Essa tarefa talvez não seja a tua responsabilidade, ou talvez não seja interessante tu implementar essa tarefa de fato. Então acho que vai ficar um pouco mais claro essa característica da linguagem Swift quando a gente colocar a mão na massa, né? Ou seja, vamos desenvolver novamente para entender o que significa delegation, certo? No mesmo exemplo do nosso jogo Flappy Bird, a gente tem agora um delegate no jogo. Esse delegate ele basicamente vai servir para avisar a minha game session, ou seja, a minha sessão do jogo, que um pássaro atingiu uma altitude máxima. E quando isso acontecer, eu tenho que pausar o jogo, beleza? Ou seja, o delegation ele não passa de um protocolo que ele vai ser utilizado para avisar alguém de alguma coisa. E esse alguém que foi avisado vai ter que tomar alguma ação em relação a isso, beleza? Certo. Vamos ver então quem vai implementar esse protocolo Bird Altitude Warning Delegate. Quem implementa esse protocolo é minha game session. Por quê? É minha game session que vai ter que tomar alguma ação quando algum desses pássaros, quando o pássaro dessa game session específica, ele atingir a altitude máxima, beleza? Para que isso aconteça, eu preciso ter certeza que meu pássaro ele tem uma variável, um atributo que se chame que seja do tipo Bird Altitude Warning Delegate, porque ele vai utilizar esse atributo para disparar a função que está sendo implementada pela minha game session. Como a gente pode ver aqui, minha game session implementa esse protocolo Bird Altitude Warning Delegate, e esse protocolo Bird Altitude Warning Delegate tem uma função obrigatória aqui, que a minha game session precisa implementar, que é a ação que ela vai tomar quando o pássaro atingir a altura máxima.
beleza? Quando o pássaro atingir a altura máxima, ela vai dar pausa no jogo e ela vai printar o nome do pássaro e dizer que ele atingiu a altura máxima. E para que isso aconteça, eu vou dizer que sempre quando eu inicializar uma game session com um pássaro, eu vou dizer que o responsável do delegate, desse delegate específico do altitude warning desse pássaro, vai ser a minha própria game session. Ou seja, assim eu garanto que quando o pássaro atinge a altura máxima aqui, ele está voando, ele atingiu a altura máxima e ele dispara isso aqui, eu tenho certeza que eu estou acionando, basicamente, essa função aqui. Funciona assim. Agora a gente vai printar aqui o console e vai ver o que acontece. A gente inicializou uma sessão aqui com um pássaro que estava numa altitude 9, ele é um pássaro que voa, e eu dou 3 taps. Como o pássaro ele só pode estar numa altitude menor que 10 para que ele possa voar e o jogo não seja pausado, no segundo tap, eu já vou trigar essa função do Did Receive Max Altitude, como vocês podem ver aqui, e o jogo vai ser pausado e os próximos taps vão ser ignorados. Beleza? Voltando agora para a apresentação, a gente vai falar um pouco sobre a análise crítica. Bom, a gente vai discorrer um pouco sobre algumas coisas que foram conversadas na disciplina sobre a linguagem Swift, fazendo uma analogia com essas coisas que a gente aprendeu. Bom, vamos falar sobre manipulação de memória. A linguagem Swift ela tem um gerenciador de memória que se chama ARC, que é Automatic Reference Counting, que basicamente ele conta, aloca e desaloca as referências do nosso programa. Ele auxilia os desenvolvedores, porque assim os desenvolvedores não precisam manualmente fazer esse papel. Beleza? A linguagem Swift ela é muito simples e muito fácil de aprender. Em poucos minutos a gente consegue colocar nosso app no ar. Como vocês viram ali, era super simples o código. Ela é muito expressiva e concisa. O código Swift ele é super legível e fácil de compreender. Ele possui estruturas de controle básica como nas outras linguagens. Ele tem os iteradores, os controles de laço, de views condicionais, e todos com uma assinatura própria da linguagem Swift. Cada um desses iteradores tem uma assinatura diferente em cada linguagem, né? Swift tem várias funções de alta ordem, como flat map, map, compact map, for each, filter, e entre outros que são capazes de fazer essas transformações e manipular os dados de uma forma que consiga abstrair para a gente bastante lógica e simplificar a nossa vida. Bom, a gente pode também falar um pouco sobre performance. Swift é muito rápida e eficiente, e ela pode ser até 2.6 vezes mais rápida que a linguagem anterior a ela, que é Objective-C. A gente pode falar também sobre reusabilidade. Em Swift a gente pode construir métodos, bibliotecas estáticas e frameworks que encapsulam implementações e a gente pode utilizar essas implementações em outros projetos ou até mesmo no nosso mesmo projeto, só que de forma mais isolada e testada. Beleza, a gente pode concluir que Swift é uma linguagem que é amplamente utilizada, embora ela seja uma linguagem muito nova, e ela é muito rica e possui muita documentação referente a ela, e a tendência é que ela cresça muito mais e muito mais pessoas usem essa linguagem, ainda mais nesse momento, nesse contexto que a gente está de pandemia, onde vários serviços que a gente tinha de forma presencial acabaram se tornando digitais. É isso, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.